O tema dessa mensagem é unidade em amor e humildade. Gostaria de convidar você a manter a sua Bíblia aberta em Colossenses capítulo 3, versículos 12 em diante. Primeiro, eu queria que nós pensássemos que unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Qual é a diferença entre unidade e uniformidade? Quando eu penso em uniformidade, o próprio início da palavra já me remete a um uniforme, né? Você já saiu assim 11 horas, 11h30 pela cidade, passou em frente de uma creche, de uma escola infantil, e você olha todas aquelas criancinhas saindo assim com a mesma blusa de uniforme da escola, as meninas com as mesmas sainhas, às vezes até o mesmo tipo de enfeite no cabelo, alguma coisa assim. Você olha tudo igualzinho, tudo uniforme. A Bíblia não nos chamou para nos nossos relacionamentos termos uniformidade. Por quê? Porque ninguém pensa todo mundo igual. Ninguém tem os mesmos gostos, os mesmos pensamentos sobre alguma coisa. Deus não nos criou como robôs, como um chip, onde ali está a programação e todo mundo tem a mesma programação. Você tem sotaque diferente, você tem altura diferente, você tem cor de pele diferente, você tem cultura diferente, você tem tantas diferenças. Temos entre nós, e Deus não nos criou iguais. Deus nos deu ideias, gostos, maneiras de fazer as coisas, de considerar as coisas de forma diferente. E o desafio que a Bíblia nos dá, o desafio que a palavra de Deus dá para você e para mim, é eu tão diferente de você, você tão diferente de mim, vivermos em unidade. Porque o que acontece quando as diferenças aparecem? O que acontece quando as minhas ideias não batem com as tuas? O que acontece quando a minha maneira de fazer uma coisa é totalmente diferente da sua maneira de fazer? Atrito. Atrito. Por isso, olhando para esse texto de Colossenses capítulo 3, no versículo 13, Colossenses capítulo 3, no versículo 13, Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: irmãos, suportem-se uns aos outros. Por que ele diz suportem uns aos outros? Porque como nós não vamos concordar com tudo, como nós vamos nos divergir em muitas coisas, em alguns momentos o relacionamento fica insuportável. Você não me suporta, eu não suporto, porque as nossas ideias não batem, porque as nossas opiniões são diferentes, porque o nosso desejo não bate, porque a maneira que eu acho que deveríamos fazer tal coisa é diferente da maneira que você gostaria de fazer. É uma utopia, é uma ilusão acharmos que nós vamos sempre pensar de forma igual. Principalmente dentro da igreja, a gente achar porque somos todos irmãos, então vamos sempre pensar da mesma maneira. Não é verdade. Nós não pensamos da mesma maneira, porque nós temos concepções diferentes de muitas coisas. Talvez você esteja falando, mas é fácil de resolver isso, é só olhar para a Bíblia e fazer o que a Bíblia diz, certo? Nem sempre. Muitas vezes, a Bíblia simplesmente fala,
faça um bolo de chocolate. E mais nada. E aí? Será que 150 pessoas vão fazer o mesmo bolo de chocolate sem nem sequer nos dar uma lista de ingredientes? Alguém vai falar o certo é com chocolate natural, 70% cacau. O outro, não, usa Toddy mesmo. O outro, não, e com Nescau então fica melhor, é achocolatado. Você está entendendo? Não basta dizer faça um bolo de chocolate, porque vão ter maneiras diferentes de fazê-lo. E quando a minha maneira é diferente da sua maneira, muitas vezes vamos precisar suportar um ao outro para que a gente consiga fazer juntos o melhor bolo de chocolate. Por isso o desafio para uma unidade entre tantos pensamentos, ideias e razões diferentes é a tolerância. Vivemos num mundo carente de tolerância. Todo dia você escuta na televisão falando, esse mundo está muito polarizado. Ou é muito assim, ou é muito assado. E a tolerância sempre acontece porque quando pessoas não suportam e fazer as coisas de maneira diferente, elas se separam. Por falta de tolerância, por falta de suportarmos uns aos outros, o caminho mais fácil tem sido você vive a sua vida e eu vivo a minha. Você segue o seu caminho e eu sigo o meu. Isso tem acontecido nos casamentos, isso tem acontecido em sócios trabalhando numa empresa, onde a empresa se divide, cada sócio vai para um lado. Isso acontece nos relacionamentos de pais, de filhos, de família, de vizinhos, nos relacionamentos escolares, no trabalho e na igreja. Por isso temos tantas denominações diferentes espalhadas por Campo Grande e pelo mundo. Porque cada um fala, você segue o seu rumo e eu sigo o meu. Porém, o desafio que a palavra de Deus está dando para você e para mim nesta manhã é, apesar de tantas diferenças, apesar de sermos tão diferentes, nós somos desafiados a viver em unidade. Precisamos de alguma maneira, no meio de 10 bolos de chocolate diferentes, na hora de fazermos alguma coisa, escolhemos o melhor ou o mais prático para fazermos. E de que maneira podemos fazer isso? Será que o mesmo texto que nos manda ser tolerantes, que manda suportar, também nos dá dica de como, na prática, a gente pode conseguir praticar a unidade? Tem muitos atributos aqui nesse texto. Se você ler com calma, capítulo 3 de Colossenses, do versículo 12 até o versículo 17, você vai encontrar muitos atributos. Eu escolhi 3 para destacar aqui nesta manhã, para você e para mim. Com certeza você vai ver muitos outros. E o primeiro atributo, a primeira maneira que eu e você vamos conseguir suportar uns aos outros é com um espírito de gratidão. Como assim? Versículo 15, aí do capítulo 3, fala que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, sejam agradecidos.
Seja uma pessoa grata. Pratique a gratidão. No versículo seguinte, versículo 16, no finalzinho do 16, a Bíblia diz: cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão de Deus em seus corações. E finalmente, o versículo seguinte, o versículo 17, vai falar: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Como a gratidão nos ajuda a melhorar os nossos relacionamentos. Quando eu foco somente em mim, quando eu olho para trás, eu começo a pensar em coisas que uma ou outra pessoa fez contra mim, um outro julgamento que fizeram contra mim, contra a minha família, e me sinto mal com essa atitude, me sinto magoado com algo que fizeram ou falaram, e se eu fico remoendo isso dentro de mim, eu me torno uma pessoa cada vez mais amarga, mais intolerante, mas cada vez vou ter menos empatia com as pessoas. Sempre vou ver o lado negativo antes de ver o lado positivo de tudo e de todos. Porém, quando eu olho para trás, se uma ou outra pessoa me magoou, eu também magoei pessoas, eu também fiz coisas que prejudiquei pessoas, mas eu sou grato porque essas pessoas não remoem isso, mas coisas boas. Ou se quando eu olhar para trás e começar a pensar, como eu fui abençoado, como eu tenho sido abençoado até esse momento, quantos irmãos, quantos familiares, quantos colegas de trabalho, quantos colegas na escola, na faculdade, Deus usou para me confortar, para me ajudar nos momentos mais difíceis da minha vida. Como que tantas pessoas já ajudaram a mim e a minha família em momentos tão complicados financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Quando eu lembro desse carinho que muitos trataram a mim e a minha família, o espírito de gratidão domina o meu coração e não haverá espaço para a amargura e para a intolerância vencer. Quando olhamos para pessoas que nos abençoam com tantas coisas, não tem como nós não desfrutarmos de um espírito de gratidão. O desejo de viver em unidade vai ser mais fácil com um espírito de gratidão. Continuando, o versículo 12 fala sobre humildade. Um outro atributo que é necessário para eu conseguir viver em unidade, para eu conseguir viver relacionamentos saudáveis, em todos os sentidos, no meu lar, no meu trabalho, em tantos outros lugares, é com humildade. Paulo falou para os Colossenses: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade e humildade. Porque falando sobre a importância de suportarmos uns aos outros, a Bíblia fala de humildade. Porque o orgulhoso não suporta ninguém. Porque o orgulhoso sempre vai achar que da forma que ele pensa, da forma que ele acha que é certo, da forma que ele age, sempre é a melhor. Ele sempre acha que ele é o mais sensato, ele sempre acha que a forma com que ele faz todas as coisas devem ser imitada por todos.
E ele nunca vai querer abrir mão da sua maneira para valorizar a opinião dos outros. Ele nunca vai pensar que do jeito que aquela irmã está fazendo, é melhor do jeito que eu estou fazendo. Ou é mais prático, ou produz mais efeito. Por isso, é necessário humildade. A humildade irá fazer você e eu valorizarmos uns aos outros. Somente com um espírito de mansidão, de humildade, eu consigo entender que eu vou abrir mão da minha opinião nesse momento e fazer do jeito que a maioria acha melhor. Isso serve para todas as áreas, como eu já disse, aonde existem relacionamentos. E o último atributo que esse texto de Colossenses capítulo 3 nos diz é o amor. Versículo 14, ele fala: acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Por que Paulo fala acima de tudo? Revistam-se do amor. Ele deu uma lista de um monte de coisa, né? Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. E agora no versículo 12, e agora no versículo 14, ele fala: acima de tudo, revistam-se de amor. Já aconteceu de você estar com muito frio, né? Faz tempo que isso não acontece em Campo Grande, né? Você está com muito frio, e aí você coloca uma camiseta, coloca uma blusa, coloca mais uma por cima, talvez uma terceira, e depois você coloca como que eu chamo isso? Sobretudo, né? Então, é bem prático, né? Daí, sobre tudo isso, você coloca um sobretudo, né? O que é a função desse sobretudo? Ele não vai deixar aquele vento gelado entrar em você e vai manter tudo aquilo que tem abaixo do sobretudo aquecendo o seu corpo. Por isso que Paulo fala: acima de tudo, mantenha o amor, né? Acima de tudo, mantenha o amor. Porque você é um povo escolhido de Deus, amado por Deus. A Bíblia diz que você e eu somos amados por Deus acima de tudo, acima das nossas falhas, acima da nossa intolerância, acima dos nossos defeitos. Então, como que eu vou conseguir ter compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, se por cima de tudo isso, cobrindo tudo isso, não estiver o manto do amor de Deus em mim? Somos amados por Deus. Fomos amados por Deus quando estávamos ainda no fundo do poço, nos nossos pecados. Já pensou se Jesus tivesse falado para Deus: eu só vou na terra morrer para aqueles que merecem, aqueles que estão sendo bons, amáveis, humildes, mansos, etc. Jesus não teria vindo. Mas a Bíblia fala que esse amor de Deus é o elemento central no mundo que levou Jesus a vir e morrer por nós. Por isso, voltando para o versículo 14, ele fala que acima de tudo esteja com amor, agindo, pensando no amor de Deus por você. E aí você consegue ter amor com as pessoas, porque esse vai ser o elo perfeito. Esse vai ser o vínculo perfeito. Isso vai ser o laço que vai unir um irmão com outro irmão, um pai com um filho, uma mãe com uma filha.
o marido com a esposa, os dois colegas de trabalho. O elo perfeito, a unidade perfeita só acontece baseada na palavra de Deus, no amor de Deus. Somente o amor de Deus tem poder para fazer que pessoas imperfeitas como você e eu possamos viver um relacionamento perfeito. Por isso que ele chamou elo perfeito, né? Não porque eu sou perfeito, não porque você é perfeito, mas porque nós imperfeitos, baseados no amor de Deus, guiados pelo amor de Deus, conseguimos ter um relacionamento perfeito. Mas também quero chamar a sua atenção aqui. Quando eu digo relacionamento perfeito, eu não estou falando relacionamento sem problemas, sem dificuldades, sem discussões, sem cada um expor os seus pensamentos e as suas ideias. Se agirmos, como disse o versículo 12, com gratidão, com humildade e com amor, vamos conseguir agir da forma que esses elementos consigam fazer o nosso relacionamento ser um relacionamento saudável. Isso não vai ser fácil. Jesus não prometeu que seria fácil, mas que seria fazível. Não é fácil, mas é possível fazer. Eu acho que não existe fazível, né? Mas não é. A questão é, por que se é possível fazer, por que ainda temos relacionamentos quebrados? Se é possível fazer, por que temos tantas dificuldades em manter unidade em tantas áreas da nossa vida? O problema é que queremos um mundo melhor, mas não queremos fazer nenhum esforço para que isso aconteça. Queremos viver num mundo melhor. Eu acho que todo mundo quer viver num mundo melhor, né? Mas para que esse mundo seja melhor, cada um de nós precisa fazer a sua parte. Não tem como esse mundo melhorar por mágica. Não adianta querer um mundo melhor se eu não fizer a minha parte. O problema nos relacionamentos destruídos ou com muitos problemas dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da faculdade, dentro da própria igreja. Não é a falta de conselhos, não é porque temos tido poucas reuniões de casais ou poucas aulas para que os casais possam se fortalecer, não é a falta disso. Talvez o maior problema é a falta de comprometimento da minha parte, da sua parte, para com Deus, para nos submetermos à palavra de Deus. Eu não quero pagar o preço de viver em amor e humildade, porque eu vou ter que abrir mão dos meus direitos, vou abrir mão de algumas coisas que eu acho que é assim que tem que ser feito, mas muitas vezes a Bíblia só mandou fazer, não falou quando e nem como. Posso só dar um exemplo prático do que eu estou falando com isso? Eu não estou falando de doutrina, não estou falando, eu não quero ser batizado, não vou, porque não é assim que eu quero, então seja tolerante comigo. Não, a Bíblia mandou, você tem que fazer. Porém, a Bíblia falou que você e eu temos que nos reunir no primeiro dia da semana para cantarmos hinos, salmos de gratidão a Deus, para participarmos da ceia, para participarmos da oferta, para ouvirmos a palavra de Deus. Que hora? Que hora que a Bíblia falou que é para nós nos reunirmos
8h30, 9h30, 1h, 15 horas, 17 horas. Ela falou no primeiro dia da semana, a gente tem 24 horas. Você está entendendo quando eu digo que existem situações em que a Bíblia fala que é para fazer, mas como é com você e comigo. E aí o bicho pega, porque eu quero o culto de manhã, você quer o culto à noite, eu quero começar às 8, você quer começar ao meio-dia, e aí? Unidade em amor e humildade vai pensar no coletivo, no que é melhor, para que a engrenagem continue funcionando, apesar de eu não concordar com muitas coisas. Por isso, somente uma vida transformada pela palavra de Deus vai conseguir mudar alguma coisa. Porque não são conjuntos de regras da igreja que irão fazer você e eu vivermos relacionamentos transformados. Não são as regras e métodos que usamos aqui nessa igreja que vai transformar os seus relacionamentos, mas é a transformação da palavra de Deus dentro de nós que vai transbordar para os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos podem ser saudáveis. Em outras palavras, somente uma vida transformada pelo amor de Deus pode mudar um casamento com problemas num casamento saudável. Somente uma vida transformada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de você e de mim, pode transformar relacionamento de trabalho deteriorado em um relacionamento de trabalho saudável. Somente uma vida transformada de dentro para fora pode transformar relações de pais e filhos doentias numa relação saudável. Somente uma vida transformada de dentro para fora consegue transformar relações de irmãos tão diferentes, com tantas diferenças, em relacionamentos saudáveis. Você e eu estamos sendo desafiados nesta manhã, pela palavra de Deus, a vivermos em unidade através do amor e da humildade. Eu sei que você leu vários outros atributos aí, como mansidão, como compaixão, mas quero destacar amor e humildade. São dois elementos que podem ajudar você e eu a fazermos diferença nas nossas vidas. Vamos continuar pensando de forma diferente. Vamos continuar agindo completamente diferente em vários pontos das nossas vidas. Mas apesar de tudo isso, é possível você e eu vivermos em unidade através do amor de Deus que habita em nós, através do Espírito Santo que habita em nós, nos proporcionando unidade e humildade. Oremos. Nosso Deus, temos falhado em tantas áreas nas nossas vidas, quando queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira, de forma, não em querer engrandecer o Senhor, mas em provar para nós mesmos ou para as pessoas que estão ao nosso redor a nossa capacidade, o nosso valor. Porém, não precisamos disso, Pai, porque somos valorizados por ser os seus filhos. Nós somos valorizados e amados pelo Senhor pelo que nós somos, não pelo que fazemos, não da maneira que fazemos. Portanto, abençoe a tua igreja, para que ela possa conseguir viver em unidade,
com amor e humildade, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos de trabalho, na faculdade, na escola, nos seus lares e também no teu corpo, no corpo de Cristo, como igreja, que possamos ser usados pelo Senhor, que possamos ser quebrantados pelo Senhor, para que possamos obedecer a tua palavra e com isso nós mesmos usufruirmos de relacionamentos saudáveis, que vão glorificar o Senhor e vão tornar prazeroso o nosso convívio. Entregamos essa semana em tuas mãos, pedindo ao Senhor que abençoe para que essa palavra fique remoendo dentro de nós, através do Espírito Santo do Senhor, e que o Senhor nos use conforme a tua vontade. Esteja com cada um de nós agora de volta aos nossos lares. Nos leve em proteção, em cuidado, e obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Entregamos essa semana em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Ótima semana para todos. Muito obrigado.